vocês. Obrigado, que é o Marcel Santos também, dá uma boa noite. Boa noite, Marcel. Vamos ver um vídeo, o primeiro vídeo aí de 5 minutos, que explica um pouco dessa questão, né, dos meios de comunicação, do monopólio dos meios de comunicação e da necessidade de acabar com esse monopólio, né? CYE 439, Canal 4, São Paulo. Emissora geradora da maior rede de televisão da América Latina. Hora certa, em São Paulo. E agora, a imagem de 22 emissoras para 100 milhões de brasileiros. Este programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal. Nós não temos legislação sobre o assunto. O Código Brasileiro de Telecomunicações, que finge reger a radiodifusão, é de 1962, ou seja, tem 51 anos. Quando ele foi votado, não havia cadeia nacional de televisão, não havia rede nacional de televisão, não havia TV a cores, não havia transmissão ao vivo, não havia uma série de coisas. Não havia internet. Ou seja, o setor passou por uma mudança extraordinária durante 50 anos, mudou inteiramente, e a nossa legislação é de 50 anos atrás. E como ela é de 50 anos atrás, ela não responde aos problemas atuais. Uma das primeiras ações da ditadura foi estabelecer o Serviço Nacional de Informação, o sistema nervoso central do Estado autoritário. A TV Globo foi ao ar no Rio de Janeiro em 26 de abril de 1965, pouco mais de um ano depois do golpe militar. A ditadura deu prioridade ao desenvolvimento de um moderno sistema de telecomunicações. Criou o Ministério das Telecomunicações e viabilizou a compra de televisores a crédito. Os objetivos definidos foram, como sempre, integração e segurança nacional. No mundo inteiro, radiodifusão é regulamentado, ou seja, há regras claras que a sociedade pode acompanhar e fiscalizar para a concessão de um canal de televisão, de um canal de rádio, de uma emissora de rádio, e, ao mesmo tempo, quando eles recebem aquilo, eles recebem por um prazo determinado e, no exercício daquela função, eles devem cumprir uma série de obrigações. Há uma preocupação generalizada no mundo, nas sociedades democráticas, de botar freios que impeçam a monopolização e a oligopolização da mídia. Por quê? Porque se trata de algo crucial para a sociedade. Você sabia que a Constituição Federal Brasileira determina que os canais de rádio e TV deveriam ser divididos de forma equilibrada em 3 sistemas de comunicação diferentes? No sistema público estão os canais sem fins lucrativos,
O sistema estatal existe para dar transparência e comunicar o que acontece no governo, no parlamento e no poder judiciário. O sistema privado é composto principalmente por empresas que fazem comunicação com o objetivo de se obter lucro. O problema é que no Brasil esse equilíbrio não acontece. Aqui, praticamente apenas o sistema privado tem espaço para transmitir suas ideias para a sociedade. Valeu a Monique FC, que também mandou um feliz 2022. Sou eu, obrigado aqui pelo super sticker, assim como a Silvia Mirro. Valeu, Silvia. LC29 também, obrigado pelo comentário. Valeu, Silvia, fala que é minha fã e fã da Natália também. Hoje a Natália está descansando, talvez ela esteja assistindo inclusive o programa. Um beijo para a Natália se ela estiver assistindo. Bom, então vocês viram aí, né, que existe muito debate sobre a questão da regulamentação dos meios de comunicação, né? Uma parte da esquerda, na verdade a maioria da esquerda, inclusive o próprio Lula, eles defendem o que chamam de regulação da imprensa, que é, na verdade, o Estado aumentar a legislação e aumentar o controle da sociedade sobre os meios de comunicação sem tirar esse controle das mãos dos atuais donos dos meios de comunicação. Ou seja, sem mexer na questão da propriedade privada desses meios de comunicação. Então, por exemplo, o que acontece na Inglaterra ou nos Estados Unidos é acabar com a propriedade cruzada dos meios de comunicação, que significa que em uma determinada cidade, uma empresa, por exemplo, a Rede Globo, não possa ter ao mesmo tempo um canal de televisão, uma estação de rádio e, no caso de jornais, não tem essa questão, são os meios de comunicação eletrônicos, ou seja, televisão e rádio, né? No caso dos jornais, não se fala nisso. Então, uma mesma empresa não poderia ter uma emissora de televisão e uma emissora de rádio na mesma cidade, teria que ter só uma das duas coisas. O que, na verdade, não faz muita diferença, né? O que faz a diferença mesmo é a questão da propriedade. Então, a gente tem no Brasil meia dúzia de famílias que controlam 80%, 90% dos meios de comunicação, sejam eles TV, rádio, jornais, revistas ou mesmo sites de notícia na internet, e é nisso daí que a gente precisaria mexer, né? A Rede Globo, por exemplo, ela tem uma concessão pública desde a sua fundação em 1965. A fundação da Rede Globo se deu exatamente um ano após o golpe militar de 64, que foi apoiado, patrocinado pelo Roberto Marinho e pelo jornal O Globo, né? Exatamente um ano depois eles ganharam esse privilégio aí, que é ter uma concessão pública de rádio e televisão, que é a Rede Globo, e a ditadura militar, ela construiu um sistema de telecomunicações para beneficiar principalmente a Rede Globo, fazendo com que a Rede Globo saísse do Rio de Janeiro e fosse para o resto do Brasil, com antenas, com parabólicas, com toda uma infraestrutura, né, de comunicação. Então, o Estado brasileiro, ele dá uma puta de uma força para esses monopólios, né? Por exemplo, o Estado concede todo ano uma verba de milhões de reais para esses principais meios de comunicação. Globo, SBT, Band, Veja, Folha, Estadão, etc. Todo ano eles recebem uma grande verba do Estado que vai em forma de anúncios, né? Ou seja, para você poder transmitir anúncios da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras, etc., de órgãos do governo, essas empresas recebem milhões e milhões de reais, né? Isso daí não é dado para outros, por exemplo, na época quando o PT estava no governo, o Lula e a Dilma, eles repassaram também uma parte dessa verba para o que foi chamado de blogs sujos pela imprensa burguesa, que eram os blogs progressistas, né? Depois do golpe, o Temer acabou com isso daí, não repassou mais nada para os blogs progressistas, ou seja, para a imprensa alternativa, e aumentou ainda mais o monopólio dos meios de comunicação da burguesia. Não adianta muito você fazer como na Inglaterra ou nos Estados Unidos,
Porque qual que é a grande diferença entre a imprensa inglesa, a imprensa americana e a imprensa brasileira? Não existe. Né? A imprensa inglesa ela é dominada pela BBC, que ao contrário do que diz o senso comum, não é uma emissora que é controlada pela sociedade, pelo público. É uma emissora do Estado britânico, ela defende os interesses do Estado britânico, ou seja, do imperialismo britânico, com praticamente pura propaganda imperialista, e além disso, por defender os interesses do Estado imperialista britânico, ela defende os interesses dos banqueiros e dos industriais britânicos. E tem também o Guardian, o Daily Mirror, Daily Mail, etc., esses grandes veículos de comunicação que são controlados aí por grandes capitalistas. Não existe uma democratização dos meios de comunicação no Reino Unido. Quais são os meios de comunicação progressistas que existem no Reino Unido? Quem são os grandes meios de comunicação que pertencem ao Partido Trabalhista, aos sindicatos, aos movimentos sociais? Não existe. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Não tem nenhum grande veículo de comunicação que pertence aos sindicatos, aos movimentos sociais, aos partidos políticos de esquerda. Não existe. O que existe ali é um monopólio da CNN, da CBS, da ABC, do New York Times, do New York Post, do Washington Post, etc. Né? E o que a gente conhece aí de veículos de comunicação que são de esquerda nos Estados Unidos são ultra alternativos, são sites na internet, blogs, pequenos canais no YouTube que não tem a audiência que tem uma CNN e o New York Times, né? O Democracy Now!, o Grey Zone, ou alguns outros blogs aí. O que existe são, por exemplo, canais como a RT, que é russa e não é norte-americana, em inglês. A Telesur, que é venezuelana e apoiada por outros governos da América Latina, em inglês. Né? Press TV do Irã, em inglês. Agora, um canal de televisão, ou então um veículo de comunicação grande, que seja progressista e controlado minimamente pela sociedade, pelos trabalhadores, não existe. Nem no Reino Unido, nem nos Estados Unidos, nem na França, ou então que seja controlado pelo Estado e que apresente uma política que tenha alguma relação e alguma pressão dos trabalhadores, como é o caso, por exemplo, da Rússia. A RT, né, por ser de um governo nacionalista como o governo do Vladimir Putin, que tem contradições com o imperialismo, que é apoiado, portanto, por uma parcela importante da população, ela tem uma programação progressista. A RT, por exemplo, em espanhol, ela é transmitida em Cuba, ela é transmitida na Venezuela, tudo mais. Né? Ou então, no próprio caso da Telesur também, que eu falei. Isso daí não tem nada a ver com o que acontece nos Estados Unidos e na Europa, onde que seriam exemplos, né, de regulação dos meios de comunicação para a esquerda brasileira. Então, se o governo Lula chegasse ao poder em 2023, por exemplo, e fizesse essa regulação dos meios de comunicação que é defendida pela esquerda, não ia mudar praticamente nada. Né? O que mudaria seria o confisco dos grandes meios de comunicação, ou seja, do monopólio da imprensa burguesa, que é controlada, como eu disse, por meia dúzia de famílias. Seria arrancar a propriedade da Globo dos Marinho e entregar isso daí, dividir entre os sindicatos, entre os movimentos populares. Imagina a Rede Globo, que tem uma audiência enorme de milhões de pessoas todos os dias na televisão pública, na televisão aberta, na televisão paga, nos jornais, Jornal Globo, Extra, etc., na rádio, Rádio Globo, CBN, muito mais, e na internet, vários sites da Globo, fora as outras coisas que não são jornalísticas da Rede Globo, né? Editora Globo, produtora de música e tudo mais. Seria dividir essa propriedade da Rede Globo entre os movimentos populares, os sindicatos, né, e não abolir a Rede Globo, destruir, tirar do ar e... Não, utilizar isso daí, no entanto, sob o controle dos trabalhadores, dos próprios trabalhadores da Rede Globo, por exemplo, né, e não desses capitalistas, da sociedade. Seria colocar no ar na TV aberta muito mais canais. Por que tem poucos canais na TV aberta? Colocar muito mais canais. A gente tem aqui em São Paulo, que é transmitida para a Grande São Paulo,
e na internet também para todo o Brasil, a TVT, que é a primeira TV de sindicato do Brasil, né, do Sindicato dos Bancários de São Paulo e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, filiados à CUT, seria fazer várias espécies de TVTs, só que para o Brasil inteiro. Então teria, por exemplo, a TV 247 na TV aberta, né, para milhões de pessoas. Teria a Causa Operária TV na TV aberta para milhões de pessoas. Teria vários jornais impressos, como a gente tem o jornal Causa Operária, vários jornais aí. Seria muito mais fácil, o governo deveria dar incentivos ali para o, sei lá, Brasil de Fato, jornais aí que tem, jornais da esquerda que são relacionados ao governo Lula, tudo mais, ao PT, para serem disseminados, né? Seria ter ondas de rádio, emissoras de rádio controladas, por exemplo, a rádio USP, que a gente tem aqui em São Paulo, poderia ser muito maior, ter em todo o estado e além disso, ser maior dentro do estado, né? Não numa frequência muito baixa que a gente tem hoje. Rádio da UFRJ, da UFMG, da UFBA, da URGS, rádios universitárias, rádios dos sindicatos, a Rádio CUT ser uma rádio FM, AM, sei lá, a CUT ter uma televisão, né? O MST ter um canal de televisão, ter uma emissora de rádio, o MNLM, a FIST, a FNL, os movimentos populares, os partidos de esquerda também, os partidos que têm base popular, porque os de direita, logicamente, não têm, eles só têm, são partidos artificiais que são controlados pela burguesia. E isso daí seria uma verdadeira democratização dos meios de comunicação. Ou seja, teria que se confiscar a propriedade da Rede Globo, de todo o partido da imprensa golpista, expropriar a propriedade privada dos meios de comunicação para haver uma verdadeira democratização aí, das comunicações no Brasil. Essa daí seria a única possibilidade de ter uma verdadeira liberdade de imprensa, porque o que existe no Brasil hoje não é liberdade de imprensa, né? Existe uma ditadura de meia dúzia de capitalistas sobre a imprensa brasileira, que censura, que não noticia o que interessa para os trabalhadores, que mente, que manipula, que controla as eleições, né? Que faz operações aí de propaganda política e de perseguição política contra a esquerda, contra os trabalhadores. Isso daí deveria acabar de uma vez por todas, né? Bom, já que a gente está nesse assunto, vamos ver mais um vídeo, né, que também fala rapidamente aí sobre a questão dos meios de comunicação.